nesses meus anos de vida, quando a gente passa revista o que fez de certo e de errado, muitas memórias ficam. E eu tenho algumas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Estávamos em Santa Bárbara do Oeste, reformando um enorme salão onde seria a igreja. Viajávamos todos os dias para lá. E eu contratei alguns pedreiros. Quando eu chego naquele lugar, mais ou menos perto do meio-dia, eu chego com um carro cheio de material para ir ser retirado e usado na obra. Eu vejo um canário numa gaiola, debaixo do sol escaldante, e um salpão do lado aberto, e o canário cantando e no sol muito forte. Eu entro, olho a obra, vejo o pássaro, volto para todos os pedreiros e ajudantes que ali estavam. Pergunto na mesma ordem, de quem é aquele canário? De quem é aquele pássaro? E ninguém me dizia de quem era. Um olhava para o outro para um, e cada um ficava em silêncio. Eu disse pela terceira vez, alguém é dono daquele pássaro? Ficaram em silêncio. Eu falei, bem, se vocês não são donos, e essa propriedade é minha, então esse pássaro é meu. Um olhou para o outro, os 4 que tinham lá, ninguém se manifestou. Ok, ele é meu. Eu acho que eu esqueci em algum momento aqui. Fui até ele. Primeiro eu dei água a ele. Joguei um pouquinho de água nele, deixei ele se refrescar. Levei-o para a sombra. Depois eu peguei, com muita dificuldade, porque ele fugia muito de mim. Ele estava muito desgastado. Então eu o levei bem na frente da igreja, do templo. E eu disse mais ou menos isso para ele. Olhando para ele, eu disse, você foi criado para ser livre. Alguém tentou te prender. Mas em uma fase da sua vida, você encontrou um libertador. E esse libertador decidiu que você vai voltar a viver aquilo que Deus te criou para viver. E eu fiz assim, dei um beijinho nele, de praxe, e soltei. Aquele canário voou, e eu pensei, pô, nem para agradecer, o cara, né, podia dar uma paradinha, dar uma agradecida, foi embora. E eu fiquei olhando, ele desapareceu no horizonte, e de repente ele volta. Eu falei, uau, ele ouviu. Ele voltou, passou por mim e desapareceu. O que eu aprendi com aquele canário? Fale assim comigo. Primeira lição da minha vida. Todo mundo tem um sonho. Fala, todo mundo tem um sonho. Se eu começar a conversar com você, você vai falar de um sonho que você tem. Você tem desejo que alguma coisa aconteça. Se você olhar do lado, a igreja é cheia de tesouros. A igreja é cheia de dons, cheia de ideias, cheia de projetos. Aqui tem músicas que foram compostas e nunca foram cantadas. Aqui tem ideias que foram elaboradas e nunca saíram do papel. Aqui tem presentes e dons tão atuais, convivemos e tropeçamos neles, mas eles ainda não aconteceram e os anos estão passando. Aqui tem desejos que jamais serão atendidos, porque eles estão, apesar do projeto bonito, eles não têm força para dar à luz, e eles ficam ali enrustidos, embutidos. Tem sonhos que jamais serão liberados. Meu jovem, minha jovem, você que sonha mais, você que já é velho, você que já chegou na maturidade, não há nada mais excepcional do que você ser um liberador de sonhos. Às vezes o sonho é uma casa própria. Às vezes o sonho ele é tão pequeno, tão ínfimo, mas ele é um carro. Às vezes o sonho é uma saúde, é você ter saúde num tempo que ninguém tem.
Quando eu era jovem, criança, meu sonho era uma bicicleta. E quando meu pai chegou e minha mãe chegou e me deu a bicicleta e ficou me olhando só para ver a minha reação, eu não sabia quem eu abraçava primeiro, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu abraçava meu cachorro, eu não sei. Eu sei que aquele sonho estava sendo realizado. Às vezes o nosso sonho é se formar na faculdade, às vezes o nosso sonho, o sonho da minha mãe, por exemplo, era ver meu irmão formado. O sonho da minha mãe era ver um filho dela médico. O sonho do meu pai já era ver um filho dele jogador de futebol. Então, nós estávamos no caminho dos sonhos deles. Mas independente dos sonhos deles, todo mundo fala, tem um sonho. Foi um homem chamado Loren Cunningham. Ele foi o liberador de sonhos e ideais de milhares de jovens pelo mundo, quando ele fundou a Jocum, Jovens com uma Missão. Gente que tem vontade de sair para o mundo e não tem direção, bússola, orientação. Então Deus deu a ele a direção para fazer isso. E milhares de pessoas puderam ter seus sonhos realizados em Deus, porque alguém canalizou, asfaltou, pavimentou esse caminho até a realização do sonho. Foi uma mulher chamada Madre Teresa, que foi para Calcutá, na Índia, um dos lugares mais pobres e paupérrimos do mundo, de gente doente, de gente que tem a carne apodrecida. Ela inspirou, pavimentou o caminho de milhares de outras pessoas que aprenderam a fazer o bem sem olhar a quem. Uma repórter, quando foi ver o trabalho de Madre Teresa, começou a andar entre os leprosos e via como ela trocava as bandagens, como ela cuidava com paciência, aquele pessoal fedendo em vida, apodrecido em vida. A repórter começou a chorar e ela disse: olha, pare de chorar, eles têm lágrimas demais aqui, eles precisam de pessoas que sorriem para eles. E ela inspirou milhares de pessoas e acendeu a luz do amor e da gratidão no meio de trevas espirituais que se espalharam por toda a Índia. Porque ela foi, fala comigo, liberadora de sonhos. Pessoas vão olhar para você. Seus filhos são os primeiros que estão olhando para vocês. E eles vão olhar para saber se o seu pai, sua mãe, consegue realizar sonhos. E de repente eles vão caminhar por onde você andou. Eles vão andar nas mesmas pisadas. Por isso que nós somos o espelho deles. Quem não tem filho vai ter que se contentar com um cachorro, gato te seguindo. Mas quem tem filho, eles vão se espelhar em vocês e vão tentar caminhar na direção dos seus sonhos. Se você for alguém que no mundo empresarial é um sucesso, seus filhos vão tocar adiante quando você faltar. Se você for um fazendeiro, do mesmo jeito. Os sonhos que estão dentro de nós, quando eles eclodem, quando os nossos corações se enchem e estão prontos, só aguardando ocasião para serem liberados, e eles são liberados, eles atraem, impulsionam outros a fazer o que você faz. O mundo hoje, ele caminha, ele corre em direção daquele que inova, porque não há nada novo debaixo do céu, e tudo o que existe hoje já existiu. Algumas pessoas apenas dão uma cara nova, diferente, mas a Bíblia diz que o Senhor, na verdade, disse que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, o conselho do Senhor permanecerá. Nós temos que aprender que todo mundo tem um sonho, e isso se dá às vezes com ações de compreensão, ações de amor, ações de serviço,
ações de atitudes, ações de sacrifício, ações de esforço, ações de perdão, e muitas vezes eles vão acontecer debaixo de muito sofrimento. Uma vez, a primeira vez que nós fomos campeões no futebol, nós conversávamos entre nós, quando chegamos na final, nós conversávamos: fulano, você já foi campeão alguma vez? E todo mundo falava: eu não, eu nunca, eu fui, eu nunca. E quem foi e eu nunca tinha sido campeão, eu perguntava assim: como é ser campeão? E cada um contava a sua versão. Então, o nosso sonho no mundo do futebol profissional era conquistar o primeiro título de campeão. E quando nós fomos campeões, nós descobrimos o que é essa interação com a torcida, que vem, arranca a roupa, arranca tudo que você tem, você fica só de sunga. Aquele tempo se invadia o campo, levava tudo, e a gente não conseguia voltar para o vestiário, mas o sonho estava realizado. Então, todas as outras competições a gente mirava alcançar aquele topo que era ser campeão no Brasil. O que eu quero passar para você, vire para alguém que está ao teu lado e diga assim: todo mundo tem um sonho. E se você for firme, diga assim: se você mantiver o foco, não desistir, ir em frente, acreditar, você vai chegar lá. A segunda verdade que eu aprendi durante a minha vida, nesse tempo de história que eu tenho, já ontem a Aire e a Manu perguntaram: vovô, quantos anos você tem? Eu falei: 98. Aí uma falou para a outra: nossa, Manu, a gente vai chegar em 98. Eu falei: no mínimo. Então, eu disse, uma das coisas que eu aprendi na vida, e aprendi às vezes apanhando, e aprendi decepcionando, e aprendi às vezes sofrendo, e aprendi às vezes não querendo, é que tudo tem o seu tempo determinado. Gente querida, muitas vezes eu quis algo, e minha mãe e meu pai disseram não. Muitas vezes eu quis alguma coisa, e aqueles que me lideravam diziam não. Naquele momento eu não entendia, mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e ainda diz que Deus nunca perdeu o controle da raça humana, apesar de não estar vendo a ação de Deus de maneira materializada, eu vejo a ação espiritual de um Deus santo, perfeito, poderoso, sábio, sabe o que está fazendo e ninguém o pega de surpresa. E o tempo, e o mundo, e as pessoas, e tudo que está à nossa volta, e tudo que eu desejo, está também diante dele. Eu acho incrível quando eu olho para uma árvore, e eu olho, eu aprendo. Quando Deus diz para olhar para as coisas criadas, que ali está a sabedoria, eu sempre digo para mim mesmo: Rinaldo, sabedoria governa o mundo. Então eu olho para uma árvore, e eu vejo o fruto dela, e um dia eu vi uma mulher agarrada à árvore, dizendo que amava a árvore, e eu fiquei olhando, e ela agarrava, e ainda trançava as pernas na árvore assim, e falava: como eu te amo, passa a sua energia para mim. E eu perguntei, logo depois de uma caminhada, eu falei: fulana, o que você está fazendo? Eu estou energizando o meu corpo. Falei: como assim? É porque essa árvore, olha que frutos lindos que ela tem energia, e ela está passando essa energia para mim, e ela está transferindo energia para mim, e tudo mais. Eu falei assim: mas o fruto não está na árvore. Se você quer energia, não é aí que você tem que pegar. E ela disse: como assim? Olha o fruto aqui. Era um pé de manga, com mangas lindíssimas. Eu falei: todo mundo pensa que o fruto está no galho, na árvore, mas na verdade eles não sabem que o fruto está na raiz. Nós
queremos as coisas, muitas vezes, fala comigo, fora de tempo. Mas olha como Deus respeita o tempo. Quanto tempo você levou para nascer? Quanto tempo você levou para sair da fralda? Quem usou fralda? Porque eu não tinha fralda, vivia sem fralda. Morávamos em sítio. A fralda era minha mãe que fazia, punha um pano lá qualquer. E era a mesma fralda. Lavava, coitada. Quanto tempo você levou para andar? Quanto tempo você levou para se alimentar sozinho? Quanto tempo você levou para se vestir sozinho? Quanto tempo você levou para tomar banho sozinho? Quanto tempo você levou para crescer, para entender, para ir para a escola sozinho? Quanto tempo você levou para encontrar uma outra pessoa? O que eu quero dizer é que o mundo todo nos ensina que tem primavera, verão, outono, inverno, são as fases da nossa vida, e nós geralmente queremos as coisas fora do tempo proposto pelo Eterno. Nós confundimos a nossa vida. Nós nascemos, crescemos, vivemos e depois morremos. Isso é a nossa amostra. Ele faz isso por causa da sua soberania, que é extraordinariamente sobrenatural. Ninguém para o processo de envelhecimento. Às vezes você comenta com alguém, fulano, encontrei fulano. Puxa, fazia tanto tempo, e como é que fulano está? Ó, tá velho, hein? Tá velho, hein? Um dia desses a Vânia falou assim para mim, ó, encontrei fulano, nossa, tá velho, hein? Eu falei assim, Vânia, o senhor já olhou para a gente? Será que eles, quando olham para nós, não falam assim, meu Deus, olha como está o Rinaldo? Quem diria? A Vânia não, que está bonitona ainda, né? Mas o homem se acaba de tanto cuidar da mulher, o homem sofre mesmo. É ou não é, Rafael? Ó, Rafael, coitado, acabado, de tanto cuidar. É assim que funciona. Ó o Claito, coitado. Então, de tanto cuidar, 30 filhos, mais a mulher. Gente, é assim. O homem sofre. Então, ninguém para o processo soberano, sobrenatural que Deus colocou em nós. Nós começamos a olhar o planejamento natural das coisas, e quem não aprende esse processo sofre. O que é sofrer? É passar por aqui insatisfeito. É passar pensando que o passado foi bom, está esperando um futuro que não chegou, e não consegue viver o presente, que é a única coisa que tem. Passa por aqui insatisfeito. Aqui a família não vale nada, o emprego que tem não é suficiente, a comida que come não é boa, fica sempre imaginando como seria ser rico, milionário, ter outra família, ter outra pessoa, fica sempre num outro tempo, e não aprendeu ainda que a sabedoria manda que eu e você coloquemos os pés no chão, ainda que a sua cabeça esteja nas estrelas, os pés, todavia, devem estar, sabe aonde? Ontem alguém me ligou e disse o seguinte, olha, eu estou querendo isso, eu quero aquilo, eu tenho isso para a gente ganhar dinheiro, eu tenho aquilo. Aí eu falei assim, para um pouquinho. Essa não é a sua realidade. Isso é o que você sonha, imagina e deseja. Sua realidade é que sua conta está negativa, que você está pedindo dinheiro emprestado, que você não tem onde cair morto. Essa é a sua realidade. É com isso, volta, coloca o pé no chão. É daqui que você parte para o próximo passo. Não é o que alguém vai fazer, o que você tem, o que alguém te prometeu. Não, sua realidade é hoje. Sua realidade é hoje que você precisa de alguém para namorar ou casar. É que você precisa de alguém verdadeiro do seu lado. Sua realidade não é sonho, não é fantasia, não é ilusionismo. A minha e a sua realidade é o que vivemos hoje. E muitas vezes vai ser difícil esperar com paciência, como o salmista diz.
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Vai ser difícil obedecer o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele vai fazer, porque nós não queremos que Ele faça, nós queremos o imediatismo de agora. E Ele vai e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, tudo vai acontecer no meu tempo, no seu tempo, quando esse tempo estiver no tempo certo de Deus. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não pare, não desista e não desanime, a sua hora vai chegar. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: a segunda lição é que a sua hora vai chegar. A terceira lição é dura de engolir. Eu aprendi no meu pouco tempo de vida que uma escolha errada, pode trazer consequências irreparáveis. Escolha. Você tem esse poder, mas saiba escolher. Porque uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Abrão e Agar. Abraão escolheu Agar, fez um filho com ela. Até hoje, Ismael e Isaac guerreiam no Oriente Médio. Por causa de uma escolha. Quando a gente parte para a Bíblia, para descobrir isso, vamos passeando, a gente vê Sansão escolhendo Dalila, homem mais poderoso da terra. O Espírito de Deus vinha sobre ele, nem as portas de Hebrom ele arrancou no músculo, ele arrancou portões de toneladas no muque, jogou como se fossem folhas de papel. Ele matou 1000 homens em uma briga de soco, só com uma queixada de jumento. O homem mais poderoso da terra escolheu uma mulher do vale de Soreque. Sua mãe lhe disse: por acaso, porventura, não há mulheres bonitas no meio do povo de Deus, que você tem que se afeiçoar a essa mulher do vale de Soreque, uma filisteia? E ele disse: mas eu não gosto de nenhuma mulher de Israel, eu gosto dela. Uma escolha errada. Ele perdeu os seus olhos por causa de uma escolha errada. Ele foi colocado para girar o moinho. Sabe quem girava moinho? Fala, mulheres. Ele foi acorrentado a uma roda de moinho, fazendo o trabalho de mulheres, onde os filisteus zombavam do Deus de Israel, dizendo que o homem mais forte do Deus de Israel era um homem que fazia trabalho de mulher. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Judas vendeu Jesus. Judas queria fazer dinheiro com o mestre. Queria que Jesus tivesse uma reação revolucionária com a política daquele tempo. E Judas, quando vende, ele viu que Jesus não reage, não dá mais para voltar atrás. O cordeiro está sendo imolado. E Judas foi o pivô de tudo isso. Escolha errada pode nos trazer consequências irreparáveis. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus na sua vida. Escolha o homem errado, escolha a mulher errada, e o projeto de Deus pode estar comprometido para sempre na sua vida, porque dali vai se gerar filhos que também não se comprometerão com o projeto de Deus. Tem um pastor que conta de uma missionária
onde ela estava na missão, Deus a chamou e ela queria muito uma família, e ela falou: Deus, eu vou te obedecer, mas deixa primeiro eu me casar, porque se eu for para o campo missionário, eu não vou ter tempo para casar, eu vou me dedicar somente a ti. Então ela foi, se casou, depois ela teve filhos. Deus, deixa primeiro eu cuidar dos meus filhos, e depois eu vou para missões. Cuidou dos filhos, os filhos tiveram netos, então ele falou: Deus, é tão bonitinho, deixa eu cuidar dos meus netinhos, e depois eu vou para o campo missionário. E um dia, num culto, alguém foi tomado pelo Espírito, que falou com ela: por tua causa, mais de 200.000 argentinos irão para o inferno, porque você não ouviu a minha voz. Uma escolha errada pode comprometer o projeto de Deus na sua vida. Tem casamentos que nunca deveriam acontecer, mas a nossa necessidade, a nossa desobediência, o nosso time de necessidade é tanto, que a gente se enrosca em qualquer anzol de galho, qualquer coisa a gente se enrosca. Tem pessoas que infelizmente fazem negócios que não deveriam fazer, e esses negócios tiram-lhe a vida. Tem pessoas que escolhem e se comprometem com a felicidade quando tomam direções erradas. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles conduz à ruína, à morte. Hebreus 11:24 diz que Moisés escolheu sofrer com o seu povo, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele escolhe a fé num mundo que ele nunca viveu, e rejeita os tesouros do Egito que ele estava mergulhado e vivendo nele. A Bíblia diz que José abriu mão da esposa de Potifar, enfrentou a prisão injustamente, e Deus o tirou de lá como governador do Egito. Escolhas erradas podem comprometer todo o projeto de Deus na sua vida. Vira para alguém que está do seu lado, fala assim: faça a coisa certa, porque é certo e agrada o teu Deus. A quarta lição que eu aprendo na minha vida, nos breves dias da minha vida, é que algumas oportunidades são únicas em nossas vidas. Fala assim: uau! Muito bem. Algumas oportunidades vão surgir na sua vida e são únicas. Um dia um cego estava à beira do caminho. Quem estava passando pelo caminho? Fala: Jesus. O cego se chamava Bartimeu. Ele ouvira falar de Jesus, amém? Mas ele não podia encontrar, e aquele dia Jesus estava passando. Algumas oportunidades são únicas. Se você não tiver o tempo da apresentação, da passagem, da graça, da glória, do momento, do poder de Deus, se você perder o time, talvez seja a única da sua vida, e você tem que estar com os ouvidos atentos, com a mente completamente liberada, porque aquele momento Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Os discípulos chegaram perto dele e disseram: ei, não atrapalhes o mestre. Você acha que o nosso mestre vai perder tempo com um miserável como você? E a Bíblia diz que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou, porque aquela oportunidade não era para Jesus. Fala, era para Bartimeu. Se ele tivesse obedecido às vozes do silêncio, os silenciadores, em nome dos bons costumes, se ele não tivesse jogado para fora a sua necessidade,
ele não seria curado. Vai aparecer oportunidades na sua vida, e talvez vai vir uma vez só, e você tem que pegar o tempo dela. Você não pode deixar passar, tem que se agarrar. É como Jacó, está ali no Val de Jaboque, ele luta com o anjo, e ele vê que o anjo é muito forte. O que ele faz? Eu não posso derrotá-lo. Então eu sinto que isso aqui não é natural, não é normal. Esse homem não é qualquer homem, e eu não vou soltar, ou ele me mata, ou eu não solto. E quando o anjo disse, me solte, ele disse, eu não te soltarei, se tu não me abençoares, eu não te soltarei, enquanto tu não me abençoares. E ele dá um golpe em Jacó. Jacó ficou manco para o resto da vida, mas ele agarrou, e ele não soltou, até que o anjo disse, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó, porque um dia o pai dele perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é Esaú. Ele mentiu, para ser herdeiro da bênção. Então o anjo fez a mesma pergunta que o seu pai, qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó, suplantador. Eu sou aquele que agarra o calcanhar, eu sou aquele que não aceita ser segundo, eu sou aquele que tem inveja do outro, eu sou aquele que quero a bênção, eu sou aquele que faço qualquer coisa para tomar a bênção. Ele disse, seu nome não será mais Jacó, daqui para frente eu vou te abençoar. O seu nome quer dizer aquele que lutou com Deus, e lutou tanto que prevaleceu. Deus te abençoou. Tem algumas oportunidades que vão aparecer e você não pode perder. Fale para alguém que está do seu lado, tenha olhos avisados, porque as oportunidades virão. Aleluia. Muitas pessoas não atingem o sucesso porque não aproveitam as oportunidades. Gente, isso para o bem e para o mal, amém? Uma vez teve uma enchente, conta-se uma história, que no meio da enchente, a enchente estava chegando até o telhado, e todo mundo saindo de lá, e um homem muito crente, ajoelhando e orando, Deus me salva, para que todos possam ver a tua mão, o Senhor agindo. E vem uma canoa e fala para ele, vamos fulano, vai inundar tudo. Fala, não, eu já orei, Deus vai me salvar. Vem outro barco, vem uma lancha, fulano, agora ele estava no telhado, a lancha veio e encostou, vamos embora. Não, eu já orei a Deus, e Deus vai me honrar. E depois vem um helicóptero, ô fulano, senhor, entre aqui, pegue a corda, e venha e suba no helicóptero, porque há uma inundação chegando, e vai encher tudo e tal, o homem morre. E aí ele chega diante de Deus, fala, pô Senhor, confiei na tua palavra, orei, o Senhor falou que quando a gente ora, o Senhor responde, e olha aí, teve a enchente lá e eu morri. E ele falou, meu filho, até helicóptero eu mandei para te salvar. Você entendeu? Até helicóptero eu mandei para te salvar, e você disse não. Algumas oportunidades, fala, são únicas. Quando eu vi a Vânia a primeira vez, eu falei assim, a primeira não, a segunda, porque a primeira foi ela que me viu. Quando ela falou para mim que estava interessada em mim, eu botei os olhos nela. Eu falei assim, não escapa mais. Falei, não escapa mais, pode pular, espernear, não escapa. Só tenho essa chance. Eu era um teco-teco. Ela era um Boeing 747, hoje é um Airbus 380. Você acha que eu ia perder? Eu, um teco-tequinho, só tinha nariz e sabia correr. Aí eu falei, eu tenho que descobrir algo que ela gosta, nariz grande. Falei, é minha. Acho que eu ia deixar passar? Jamais, irmão.
Muita gente aqui deixa passar a oportunidade e depois fica igual coruja, assim, e veio o gavião e já levou. E a coruja fica, Vira para alguém que está do seu lado, se for homem, você fala assim, você é coruja ou gavião? Eu sabia que tinha gavião na área, então eu falei assim, vou pegar logo essa presa, é minha. Já levei embora pelo cabelo mesmo. Olha só, a quinta lição que eu aprendo, fala assim, essa vai doer. Fala, mas não em mim. Se tiver alguém do seu lado, fala, é em você. Diz assim, a lei da semeadura é implacável. Uau, é verdade, é. Atos capítulo 7, verso 12. Nós estamos aqui aprendendo que semear é opcional. Fala assim, mas colher é obrigatório. Uau! Significa, se você não gosta do que está colhendo na vida, mude o que você está plantando. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. Gente, isso aqui está falando de José. José plantou há 18 anos atrás, mais ou menos, que ele seria governador sobre os irmãos. Eu nem vou ler o restante. E ele foi colher quase 20 anos depois, mas ele viu os irmãos se encurvarem diante dele, se prostrarem exatamente conforme o sonho, quando ele falou no café da manhã, com toda a família reunida. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida está no poder, e aquele que a ama comerá do seu. Ele profetizou, e aquilo se cumpriu quase 20 anos depois, porque a lei da semeadura, fala comigo, é implacável. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem, fala comigo, semear, isso mesmo ceifará. Só que Marcos 4, 14 diz, o que é semear? Fala assim, falar a palavra. A semente é a palavra. Então, quando você semeia, fala, você colhe. Houve uma mulher linda, jovem, 18 anos. Era secretária do seu patrão. Essa mulher era mulher de Deus. Mulher temente a Deus, usada por Deus no ministério. Seu patrão era espírita. Estava num dos seus melhores momentos físicos, dotes físicos e espirituais. Mulher que todos na igreja cobiçavam pela beleza, pela inteligência, pela capacidade e porque era usada por Deus. Mas ela queria algo mais. Seu chefe a flertou, ela cedeu. E ela deixou uma outra mãe, uma outra mulher do seu chefe, com filho nos braços, e foi morar com ele. Fala assim comigo, a lei da semeadura é implacável. Mais de 20 anos depois, eu vou para o final da história, ela descobriu que o seu marido tem várias amantes, uma em cada lugar do Brasil e do mundo. Então, o que restou para ela foi chorar. E o que ela mais fez, mais de 20 anos depois, foi exatamente o que ela causou a alguém mais de 20 anos atrás, quando também aceitou se casar com esse homem. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, a lei da semeadura é implacável. Fala assim, semear é opcional, mas colher é obrigatório. Uma vez que você semear, espere, porque a semente vai germinar,
brotar, crescer e dar frutos. Esses frutos é alguém colhendo o que semeou. Amém, gente? E o que eu aprendo também? Eu aprendo que todo mundo tem um passado. Uau! Vira para alguém que está do seu lado e não fala nada, mas só fica olhando assim. E se ela der risada é porque está comprometido mesmo. Se ela chorar é porque está arrependido. Vamos ver quem está chorando. A Bíblia diz que todos são pó e ao pó voltarão. Exatamente. Todos nós temos um passado. Todos nós temos uma coisa que gostaria de mudar no passado e não pode. Todos nós, eu não sei, alguns pode ser que teve uma experiência de roubo e foi descoberto, foi pego com a boca na botija. Foi pego e não teve o que fazer. O outro, talvez, pelo impulso do momento, no sexo, teve um momento que eles dizem que perderam a cabeça e gerou um filho. E daí gera um arrependimento, fala, puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. Outros experimentaram pela primeira vez droga e agora viram que a vida virou uma droga. Ele não consegue sair mais, ele se viciou. Outros experimentaram, tem lá no passado, fala, todo mundo tem um passado. Por mais que o presente nos faça atirar pedras em quem cai, só que raramente pensamos que temos também um passado. Todo mundo tem alguma coisa encoberta lá atrás, e que se fosse exposto aqui no telão, todo mundo ia embora agora, desprezando a pessoa. Todos têm o seu passado. O que eu aprendi foi, eu já ouvi documentários onde pessoas entregaram as filhas à prostituição lá na Índia. Entra no YouTube e vocês vão ver. E a mãe chora até hoje porque recebeu $5 para a filha ser prostituta. Chora com saudade da filha. E já fazem anos e não tem notícias. Outras pessoas foram violentadas sexualmente pelos pais. Os pais mexeram e elas nunca mais conseguiram se ajustar na vida. O que eu quero dizer é que todo mundo tem um passado. Por mais santo, e as auréolas que estão em cima da cabeça deles aí, ó, quando você olha para eles, um monte de anjinho que não está de asa, mas é tudo santo. Saiba que todos eles têm um passado. Teve uma situação onde uma jovem viveu o caso com o marido da própria irmã. E até hoje, a irmã traída não sabe. E a irmã traída tem orgulho da irmã, porque ela é caçula, e acha que essa irmã caçula é a melhor irmã do mundo. E durante anos, ela teve um caso com o próprio cunhado. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, parece santo, mas não é. Todo mundo tem um. Tem gente que traiu a esposa, ou a esposa traiu o marido com o melhor amigo dele. Outros casos, toda vez que bebia, batia na mulher. Está lá no passado, enterrado, mas a mulher que apanhava, ela sabia de tudo. Ela encobria para os filhos não ver, encobria para os amigos não ver, para todo mundo pensar bem do marido. Mas ela sabia que ela apanhava sozinha lá em casa, toda vez que ele bebia. Às vezes fazemos negócios errados, roubamos pessoas, não pagamos às pessoas o que elas mereciam receber como intermediações de negócios. Está lá atrás, escondido. Usamos pessoas. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu aprendi nesses 98 anos de vida? Eu vou dizer.
eu aprendi que por mais que você ajude alguém, o dia que você disser que não pode ajudar, ele vai dizer que você não vale nada. Por mais que você veja a pessoa sofrendo, sabe, nós estamos vivendo assim. Tem gente que fugiu de casa lá atrás e machucou a mãe tão violentamente que a mãe nunca mais se aprumou. Tem gente que entrou para o mundo das drogas e experimentou de tudo. Tem gente que mentia, que ia para o trabalho, que ia para o culto, ia para o motel. Todo mundo tem um passado. Nós é que não sabemos porque ele está muito bem encoberto. Aqueles que têm coragem, como a mulher adúltera, de aparecer perante Jesus, ser exposta em praça pública, Jesus logo a defende como? Escrevendo na areia o pecado de todo mundo. O que só Deus sabia, Jesus expôs ali na areia. Só que todo mundo queria ver o circo pegar fogo. Todo mundo queria o apedrejamento dela. E Jesus, fala comigo, conhecendo os seus corações. Agora vamos simplificar, fala assim, e Jesus conhecendo o seu passado. E no âmbito espiritual então? Todo mundo tem um passado na igreja também. Não, na igreja eu sempre fui uma bênção. É, eu sei, cheio de vaidade, brigas, orgulhos, pecados do líder, amaldiçoando pessoas, olhando para o líder e o pecado dele. O mundo espiritual, muitas vezes deixa o ministério por causa disso. Eles focam nos erros do pastor e senta a lenha, o líder. Sabe, às vezes nós nos levantamos contra a igreja, difamamos o corpo de Cristo, difamamos a noiva, porque os homens nos frustraram. Nós começamos a espalhar boatos, nós começamos a promover escândalos, causar quedas de pequeninos, porque nós queremos agora, porque nós saímos da igreja, queremos que todo mundo saia, e queremos que todo mundo destrua aquele lugar, porque eu estou ferido de ter que sair de um lugar que eu não queria sair, mas sou obrigado a sair, porque o meu líder me obrigou a sair com o comportamento e com as atitudes dele. Então, eu me dedico anos a destruir aquele lugar, e eu estou me levantando contra a noiva e não percebo. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tem gente que dedica a vida inteira à instituição. Tem gente que sonha o que a instituição sonha, dá o sangue por ela, mas um dia descobre que foi usado só para promover a instituição, a igreja, o sistema. E isso foi tão decepcionante, feriu tão e tão profundamente, que ele ficou aleijado da graça. Ele não consegue perdoar, ele não consegue se libertar, ele vive amarrado. Oh, meu amado, ele vive hoje o azedume da ingratidão, e isso se torna a sua vida. Por onde passa ele se lembra da dor, porque aquilo está latente dentro dele. Ele dá frutos amargos, frutos de ressentimentos, e são incapazes de prosseguir para um próximo nível. Olha, eu poderia aqui citar qualquer coisa que certamente se tornaria o ontem de alguém, pode ter certeza. Eu tenho um texto na Bíblia que eu não tenho muito tempo, eu não vou entrar, eu vou pincelar. Mical, um dia Davi dançou na presença, fala, na presença do Senhor. Fala, dançou para o Senhor. Com todas as forças, a Bíblia diz, com todo o coração, com toda a alma, Davi tira a túnica e começa a dançar, porque a arca chegou. Porque Deus entrou de novo no povo, na cidade. A arca estava lá, e Mical olhou para Davi, e Mical, filha, fala comigo, filha de rei, começou a zombar de Davi, começou a expor Davi.
começou a sensualizar Davi, por ciúmes das mulheres de Israel, Mical ficou estéril pelo resto da vida. Tem gente que vai se levantar contra o sistema, contra a igreja, contra a liderança, e até em partes vai ter razão, mas quem estabeleceu isso tudo, a hierarquia de liderança, não foi o homem, foi Deus. Deus tem que lidar com quem Ele chama. Ninguém pode destruir o que Deus fez. Então ficarão estéreis para Deus pelo resto da vida. Por isso que é importante, quando você sair de uma igreja, saia, fala comigo, na bênção. Saia bem, saia tranquilo, saia de cabeça erguida, saia pela porta. Tem gente que sai da igreja porque expôs o fracasso dele ou dela, expôs o pecado, sabe, porque teve amantes, porque desconfiou da sua mulher, porque ficou irritado com alguma coisa. Homens também que foram traídos, saíram traindo, porque eles queriam se firmar na sua masculinidade. Isso tudo está lá atrás. Tem aqueles que nunca se declararam, nunca confessaram, mas na mente peca direto todos os dias com outra mulher. A palavra de Deus diz que todo mundo tem um passado. A Bíblia diz que Raabe tinha um passado, e Deus transformou o seu passado, e consertou o seu futuro, e lhe deu um futuro. Ela foi consertada no seu presente, e Deus lhe deu um novo futuro. Ele foi da linhagem do Messias, mas ela tinha um passado, e todo mundo sabia que ela era prostituta. Maria Madalena tinha um passado, e não só sexual. Maria Madalena tinha um passado ela vivia possessa, endemoniada. Jesus a mudou. Zaqueu tinha um passado que ele roubava. Olha aqui, gente, a galera que tem um passado que gosta de roubar. O que é isso? Nós tivemos pessoas que já viveram e trabalharam em nossa casa, que ela tinha o desejo, ela pegava e levava embora. Ela era má? Não. Ela era de Deus? Era. Mas sobrava, ela escondia e levava. Vivia com a gente todo dia na igreja. Fala assim, todo mundo tem um passado. Eu aprendo, Paulo tinha um passado. Ele era perseguidor, ele aprisionava os cristãos, ele matava os cristãos, ele matava o povo de Deus em nome de Deus. E Paulo confessou isso. Paulo é o STF dos nossos dias. Naquele dia ele era o STF também. Prendia os inocentes, os que queriam Deus, os que tinham princípios. Mas tudo em nome, sabe de quem? De Deus. Até dentro da igreja a gente consegue matar alguém. Meu Deus do céu. Paulo mandava matar o povo de Deus. Fala assim comigo, todo mundo tem um passado. Fala assim, todo mundo tem uma mancha. Todo mundo tem uma vergonha. Todo mundo tem um arrependimento. Fala, todo mundo tem uma fraqueza. Todo mundo tem uma dor oculta. Todo mundo tem uma decisão precipitada. Todo mundo tem uma aventura escondida. Tem gente que já abortou e ninguém sabe. Porque o filho não era do marido. Ninguém sabe. Tudo é feito às escuras. Tem gente que já se separou por causa dessas aventuras. Tem gente que já se escondeu de enfrentar a dor do juízo. Tem gente
que já provocou a queda de líderes. Tem gente que já se entregou a vícios sexuais e não consegue sair mesmo estando na igreja. Só que ninguém sabe. Porque todo mundo tem um passado. A palavra de Deus diz assim, que todos nós estamos fora do reino de Deus. Se não for pela graça, ninguém chega lá. A Bíblia, sabe, nos meus poucos dias, eu encerro hoje com a 7ª lição da noite. O que eu aprendi nesse meu tempo de vida. E eu acredito que vou aprender mais se Deus me permitir viver mais. Mas eu aprendi que todo mundo tem uma escolha. Fala, todo mundo tem uma escolha. Ah, eu não tive escolha, eu não pude escolher. Você que pensa, você teve escolha sim. Qual foi a minha escolha? Adão e Eva tinham uma ordem e eles tiveram uma escolha. Eles saíram do paraíso porque fizeram uma escolha. Nada acontece conosco sem o nosso direito de escolha ser primeiro ativado. Todo mundo tem uma escolha. Caim escolheu matar o seu irmão. Abel escolheu ser justo. Todo mundo tem uma escolha. A Bíblia diz que Noé escolheu construir um transatlântico no meio do deserto. E a Bíblia diz que aquela geração escolheu zombar de Noé. O resultado foi que ele e a família se salvaram, e aquela geração inteira morreu. A Bíblia diz que Moisés escolheu o opróbrio de Israel, sofrer com o seu povo, do que todos os tesouros do Egito, e ter no seu nome, na sua linhagem, filho da filha de Faraó, rei do mundo. Ele escolheu viver pela fé, vagar pelo deserto, abrir mão dos tesouros, para não perder de vista a cidade celestial. Ele escolheu. A Bíblia diz em Deuteronômio 34:10, a honra que esse homem recebe nesse versículo é absurda. E nunca se levantou em todo Israel homem ou profeta semelhante a Moisés, ao qual Deus falou, se mostrou a ele, fala comigo, face a face. E o versículo seguinte diz, e ninguém foi igual a ele nos sinais, não teve ninguém parecido. Eu e você temos a escolha de sermos fiéis e leais. O que é fidelidade? Fidelidade é quando eu tenho zelo, eu tenho respeito, e eu sou firme e comprometido com aquilo que eu decidi, com quem eu me comprometi. Então eu sou fiel, mas não quer dizer que você não se levanta contra. Lealdade é o sinal da verdadeira amizade, que não pode ser dividida. Lealdade é se o seu amigo acerta ou erra, você é leal. Não dá para dividir essa amizade. Fidelidade é você cumprir o que você prometeu a ele, mas lealdade é você caminhar com ele até o fim. Independente dele ser flor que se cheire ou não. Isso é lealdade. Jesus era leal. Olha, eu fico impressionado com a palavra de Deus, Provérbios 17:17. Tem um texto gostoso aqui. O amigo ama em todo tempo, mas para a angústia, fala comigo, o amigo vira irmão. Para a angústia nasce o quê? Você descobre alguém mais do que amigo, se ele for leal. Vira para alguém que está do seu lado e fale assim, você está acordado? Se ele não estiver acordado, você usa unção B. Unção B é de baixo,
você vem bem nesse lugar aqui e dá uma beliscada. É a unção do beliscão. Unção B. Você vai ver como ele pula. Porque na hora de ser leal, viu que ele dormiu? Ele fala, não estava no culto. Alguém leal é aquele que vai com você até o fim. Você acertando ou... Se todo mundo te abandonar e o mundo inteiro se levantar contra você, quem é leal estará do seu lado. Vai junto com você. Quem é fiel, não. Quem é fiel a propósito. Mas quem é leal a pessoas. Vai até o fim. Ah, mas eu errei, eu caí. Não tem problema. Você tem uma pessoa leal do seu lado. Tem gente que dá uma ajuda financeira, tem gente que ajuda o outro a subir na vida, tem gente que socorre na hora da morte, na tribulação, na enfermidade, nas necessidades, tem gente que tira dinheiro da boca dos filhos para socorrer o outro, para pagar uma dívida com a agiota, ou então para pagar um aluguel atrasado, ou então para não perder o carro, para a pessoa não perder a casa. Então, o amigo fica bem, e quando ele fica bem, ele se levanta, ele faz de conta que aquele que ajudou não existe. Porque não era leal, ele era necessitado. Gente, eu aprendo que por mais que a gente se esforce para ajudar o outro, o dia que você falar não, você não presta mais. E se ele souber de alguma coisa ruim do seu passado, quando ele sair da igreja, ele vai contar tudo no outro lugar que ele for. E se ele souber de podres que você cometeu no ministério, na caminhada, quando você não se der bem com ele, e ele estiver andando com pessoas da própria igreja, do próprio ministério, ele vai contar o que você fez em 1900, no ano de 1900, porque ele sabe tudo da sua vida. Quando ele tiver a oportunidade, ele vai expor você, porque ele é crítico. Ele não se conforma com a igreja imperfeita. Ele não é perfeito, mas ele não consegue enxergar isso. Quando alguém tem olhos muito críticos, tem um espírito bem pertinho dele. Esse espírito é um espírito, infelizmente, que causa divisão. Porque ele levanta, ou ela levanta questões que comprometem o giro da roda, o andamento do sistema, do negócio, do planejamento. Um dia, Lúcifer, já contei a vocês, Lúcifer foi para 1/3 dos anjos do céu. A Bíblia diz que a contagem é miríades de miríades, ou milhões de milhões e milhares de milhares. É incontável. Mas ele visita cada um e ele mostra defeito do próprio Deus. Ele mostra defeito do sistema, ele mostra defeito do céu. Olha, não podemos fazer monarquia. Não, vamos tomar esse reino aqui. O poder tem que ser absoluto, nós temos que governar. O governo vai ser totalitário, nós vamos mandar nisso aqui. Nós vamos fazer o povo sofrer, gemer, vamos tomar o céu. 1/3 dos anjos acreditaram nele. A pergunta que se faz é como um ser mais do que perfeito, os anjos podem ver imperfeição nele. Sabe, tem um texto na Bíblia, de Tito 1,15, que diz assim, tudo é puro, fala, para quem é puro. Fale assim, tudo é impuro, para quem é impuro. Os olhos é que não são bons. A maneira de ver é que não é boa. Sabe quando é que a gente começa a aprender a perdoar? Quando a gente leva um gancho de direita ou de esquerda e a gente beija a lona da história. Quando a gente vai para o barro, para o pó, para o chiqueiro, para a lama, e um dia Deus usa de misericórdia, alguém nos levanta, então nós nos levantamos com a cara cheia de barro, de vergonha, porque a nossa vida ficou uma droga, então a gente começa a olhar para o outro com misericórdia. Mas se não cairmos,
A altivez de espírito está bem nos frontais dos nossos olhos. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aprendido isso no meu tempo de vida. Eu fico impressionado. A Bíblia diz em Atos 5:29, que os discípulos disseram assim: importa para nós mais, fala comigo, obedecer a Deus do que aos homens. Eu amo esse versículo porque ele fala de pessoas que tomam decisões e ficam firmes nelas. São pessoas que quando acham assim, eu não consigo escolher, eu não tenho força para escolher, quando tenho que escolher, eu vou pelo que o outro escolhe. Não. Você será julgado pelas escolhas que fizer. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam diante do rei Nabucodonosor. E ele fez uma estátua de ouro e falou: todo mundo vai adorar depois da música. Todos os povos da terra se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Ficaram 3 homens de pé. No meio de milhares, diz que tinha mais de 120 mil pessoas. Só 3 não se encurvaram. Você estaria entre os 3? A Bíblia diz que todos nós temos o poder da escolha. Deuteronômio 30:19. Eu coloco hoje os céus e a terra como testemunhas contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, para que vivas tu e a tua descendência. Mas Deus diz, escolhe. Ele não direciona, Ele não ordena, Ele não manda. Ele diz, você escolhe a sua vida. Como você escolhe o seu marido, como você escolhe a sua mulher. Nossa, aquele eu não sabia que ele era um zero à esquerda, eu não sabia que ele não valia o feijão, eu não sabia que não vale nem o chinelo que eu calço. Pois é, você que escolheu. Vê que gosto você tem, vê como que você é bom para escolher. Eu não sabia que essa mulher era relaxada, que ela ia ficar um tribufu desse jeito, que ela não ia cuidar de nada, que ela não se importa com nada. Pois é, você que escolheu. Você tem o poder da escolha. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego fica de pé. E o rei fala assim para eles: é verdade o que eu ouvi aqui? Eu vou mandar tocar a música de novo. Se vocês não se prostrarem, serão lançados agora mesmo na fornalha de fogo ardente. Dos versos 16 em diante, ele se levanta e diz assim: rei, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Não nos curvaremos à estátua que tu levantastes, nem adoraremos essa estátua. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, rei, que não adoraremos nem a ti, nem aos teus deuses, e nem a estátua que tu levantastes. Quando você vai para o verso 29, onde eles caem atados, e 4 pessoas, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, se apresenta e passeia no meio do fogo, Nabucodonosor muda o edito. Ele diz assim: sejam mortos todos que blasfemarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque o Deus deles é Deus, e ninguém pode livrar como esse Deus. Até as suas casas serão destruídas se alguém falar mal desse Deus. Eles preferiram entregar suas vidas, mas fala assim, eles escolheram. Para nós era mais fácil fazer o quê? Vamos parar de confusão? Não vamos causar confusão em casa? Baixa todo mundo aí, porque no coração a gente está de pé. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: todo mundo tem uma escolha. Você tem a escolha de ser fiel, de ser leal ou não? Você tem a escolha de ser fiel a Deus ou não? Você tem a escolha de ser fiel à sua igreja ou não? Você tem
a escolha de ser um discípulo na frente, igual Judas, e um traidor por trás. Tem amigos que são assim, na sua frente, te elogiam, fazem de tudo por você, e por trás te traem. Você tem escolha, mas todo mundo tem escolha.